Bom, boa noite, né, pessoal? Vamos começar. A gente vai devagarinho por aí, daqui a pouco o pessoal vai chegando. Hoje a gente vai mais dar uma conversada básica mesmo de tudo que a gente trabalhou até agora. O pessoal tem pedido aí pra gente falar um pouco mais de débito e crédito, né? Porque estão com dúvida. E de fato, vocês conseguem me ouvir bem aí? Tá tranquilo? Se por um acaso ficar ruim a questão do microfone, aí vocês avisam, viu? Porque o microfone fica pendurado aqui e vai. Mas vamos lá. Nossa ideia hoje é a gente, na verdade, bater um papo para tentar desintoxicar, né? Da gente teve muita coisa aí para a gente estudar, principalmente teoricamente, né? E retornar alguns assuntos, porque assim, para quem está chegando aí hoje, às vezes o pessoal se assusta e diz assim, não, vocês estão muito avançados. Não, não é isso não. É porque a gente decidiu, e na verdade eu decidi, né, fazer um pouco diferente nessa disciplina. Nós sempre estudávamos passo a passo, quebrávamos cada conteúdo em quatro, né? Então toda aula a gente tinha um conteúdozinho pequeno, tal, aquela coisa toda. Só que fica muito trabalhoso para a gente ficar fazendo dessa forma. Então dessa vez eu decidi o que? Não, vamos fazer quatro aulas, cada uma o conteúdo web. Depois a gente parte para exercício, voltamos revisando, certo? Voltamos fazendo revisão e se precisar a gente revisa de novo e vai para conteúdo, qualquer coisa a gente vai tomando as diretrizes aí que precisar, tá certo? Aqui não é nada assim montado assim também naquela, não. A gente vai para onde a gente está necessitando mais, tá? Então, assim, nesse momento percebo que o pessoal está falando muito do débito e crédito, porque de fato, se você não entender essa situação do débito e crédito, você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Porque a contabilidade, na verdade, ela atua totalmente em cima disso, do débito e o crédito. E eu acho que eu cheguei a comentar com algumas pessoas desde o do princípio, em grupo até, onde eu disse que vocês vão ter que. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que vocês têm que tirar da cabeça a forma que a gente trabalha com o dinheiro, entendeu? O débito e o crédito da contabilidade é um pouco diferente, tá? Então, assim, a pegada é outra. Não é que, eu tenho tanto a débito, tenho tanto. O pessoal acha que o crédito que você tem no cartão de crédito, por exemplo, é teu, o dinheiro não é seu, é um dinheiro que se você usar você deve, entendeu? Então, é mais ou menos em cima dessa teoria básica, tá? Olha só. Então, o que é que eu fiz? Para que a gente possa entender um pouquinho, né? A gente vai ter que fazer, ter que ler, vai ter que ir para a teoria, afinal de contas a gente está estudando, né? Então, estudar, gente, é ler. Muitas vezes eu vejo o pessoal perguntando as coisas aí no grupo porque não leu, não olhou nenhum material. Às vezes eu fico me perguntando, rapaz, eu acho que só quem tem o AVA sou eu, porque não é possível. Tá lá, é só abrir e ler, mas não abre, não lê, entendeu? Então é meio que, não sei, às vezes a pessoa pode também não ter o equipamento, né, pra ver, tudo bem. Mas a questão é essa, pô. Tu tem que ler. Se você não ler, você não vai chegar a canto nenhum, entendeu? É tipo você tá numa estrada cheio de leitura, cheio de placa te direcionando e você passa direto por todas, tu vai levar multa, tu vai entrar em rua errada que não era para entrar, tu vai como é que se diz? Na verdade, trazendo para miúdos, você tem que segurar o volante e você ser o dono da sua direção, pô. Entendeu? Então, assim, minha maneira de passar as informações, gente, sempre é assim. Eu sou direto, tá certo? Eu sou direto no assunto, não gosto muito de ficar enrolando. Só quando tem teoria que tem que enrolar mesmo, tem que fazer. Mas eu gosto de ir direto ao assunto e gosto muito. Eu aprendo, na verdade, fazendo analogia, né? Que é o que? Você estudar ali em cima de uma coisa que está acontecendo um negócio, trazer para um fato mais ou menos real ali para você ter uma possibilidade de entendimento mais fácil e ser do seu dia a dia, tá bom? É dessa forma aí que eu gosto de trabalhar, particularmente, né? Então, o pessoal que já está acostumado comigo sempre viu a gente fazendo essas coisas aí dessa forma, tá? Então, vamos para cá. Para que a gente possa entender o débito e o crédito, nós temos que então fazer uma leitura aqui. Eu separei aqui algum materialzinho aqui, tá certo? Para a gente ver. E aí vamos entender primeiro o que é a questão do balanço patrimonial. A gente tem que entender o que é o balanço patrimonial. Deixa eu jogar aí na tela para vocês.
para que a gente comece a raciocinar junto, tá certo? Então, olha só, o Não balanço estou patrimonial... escutando. Oi, o microfone, por favor. O balanço patrimonial é ele é um relatório contábil que demonstra a situação financeira e patrimonial de uma empresa, ou seja, vai trabalhar a questão da finança e a questão do patrimônio, o que é que ele tem ali de patrimônio, né, real da empresa, tá? Em um determinado momento. Ele é dividido em duas colunas, o ativo e o passivo. Olha só, ativo e passivo, mais o patrimônio líquido. Então vamos fechar aqui por enquanto somente no ativo e no passivo, tá certo? E aí a gente vai tentar desenhar isso daqui para que a gente comece a compreender. Então, ativo representa os bens, o ativo representa os bens e direitos que a empresa possui, como o ativo circulante, aí já vai dar um exemplozinho aqui, ó, bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo, até um ano, como caixa, contas. Então vamos primeiro pensar do seguinte: nós temos o ativo e o passivo. Aí vamos vir para cá para a gente ir desenhando, porque essa aula de hoje vai ser bem tranquila, tá certo, gente? Vai ser bem no assim, nos moldes mesmo de ver se a gente compreende a coisa, uma coisa de cada vez, cada passo aqui que é para a gente ir compreendendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue um entendimento da seguinte forma. E aí eu peço a vocês, não entendeu, gente? Fala. Não fica com a dúvida não, porque essa dúvida é a do outro. Você que tem mais coragem de falar, pede aí, chama aí, fala. Porque às vezes é a dúvida do coleguinha e ele não tem coragem de perguntar. Entendeu? Eu já falei aqui mais de 1000 vezes aqui, gente, ninguém aqui é sabedor de tudo não. Pode ficar tranquilo, pergunte. Pode fazer a pergunta mais besta que você tem. Ah, mas eu não sei perguntar. Como é que eu pergunto? Pergunte do jeito que está na sua cabeça que vai dar certo. Tá bom? Então, hoje a gente não está estudando nenhuma unidade, tá? A gente está estudando, a gente está pegando ali na verdade balanço patrimonial e estamos vendo débito e crédito, tá certo? A gente está fazendo uma revisão lá do início que é para ter esse entendimento aí, tá bom? Pensem o balanço patrimonial, gente, como se fosse, sabe aquela historiazinha do razonete? O razonete não é isso aqui, ó. Preste bem atenção. Vamos ver aqui. Tenham calma, porque eu vou ter que desenhar mesmo, mas o nosso razonete é isso aqui. O razonete, ele é um símbolo em T, né, assim. Ele é feito dessa forma. Gente, tenham calma, porque agora o pessoal vai entrando, então acaba atrapalhando um pouquinho. Mas daqui a pouco a gente desenrola, tá certo? Fiquem tranquilos. Então, aqui. Pensem o balanço patrimonial como isso daqui, tá certo? Então, aqui eu tenho o balanço. E aí, de um lado, prestem bem atenção, de um lado do balanço patrimonial, eu tenho tudo que é débito. Tudo que é débito. E do outro lado, eu vou ter tudo que é crédito. Pronto. Esse daqui é a ideia do balanço patrimonial, tá certo? Aí você vai dizer, não, mas eu não tô compreendendo ainda. Pronto, tá, mas fique tranquilo. Só entenda isso. O balanço patrimonial, ele é composto de contas a débito e a crédito. É o que você precisa saber no momento, tá certo? Aí nós vamos começar a fazer os subgrupos do balanço patrimonial, que aí a gente vai chamar um primeiro momento aqui um de ativo e tem o outro aqui que ele se chama o que? Passivo. Gente, eu detesto estar escrevendo com acento, tá? Então, não é que eu não saiba não, é porque pra mim não tem um abuso disso. Eu acho que, sei lá, eu acho que, não sei, eu sou um crítico ferrenho da língua portuguesa, dessas coisas. Porque é tanto dano, tanto do acento disso daqui. Então, vamos direto.
como estudei um bom tempo de programação e vai assim e acabou. Depois a gente organiza, tá certo? Mas esquente não, que a gente não está fazendo aula de português não. Está fazendo aula de contabilidade. Então, ativo de um lado, passivo do outro. Pronto. Isso daqui é a ideia do balanço patrimonial. Tá certo? Tá claro para vocês até aqui? Débito e crédito, o balanço todo ele é como um grande razonete. Tá certo? E aí começa a acontecer as situações onde na conta de ativo eu vou ter dois tipos de ativo: o circulante e o não circulante. E aí o que é que difere isso um do outro? O ativo circulante, eles são contas, pessoal, que a gente trabalha, ou seja, a liquidez dele, tá certo? Ou seja, vamos entender bem tranquilo isso daí. Se não entender, pergunta 10 vezes, mas vamos tentar sair daqui entendendo. Então eu tenho o ativo circulante e o ativo não circulante. O circulante, ele vai estar ali girando na casa de 12 meses, tá certo? Então tudo o que estiver ali no meu patrimônio, que eu tiver o que? Liquidez, que eu possa mexer dentro de 12 meses, eu vou chamar de ativo, ou seja, é uma propriedade minha, circulante, tá certo? Aí a gente vai voltar já já para isso de novo. E o não circulante é o que for acima de 12 meses, tá bom? Então eu lhe pergunto, eu tenho dinheiro em caixa. Aí eu vou tentar explicar para vocês assim. Caixa é diferente de banco, tá certo? Alguém compreende isso ou não compreende? Quem não compreende, bota aí o legalzinho para baixo. Quem compreende, o legalzinho para cima. Por que que caixa é diferente de banco? Tá? Vamos lá. Cristina, Paulinha, pronto. Vamos lá. Caixa. Agora vamos para cima das analogias, tá certo? Que é o que eu gosto de trabalhar. Imagine que você tem uma loja de roupa, certo? Você não tem na loja de roupa, você não tem o caixa da loja, você não tem o caixa, certo? O caixa não está ali funcionando, então vai entrar dinheiro de venda, vai entrar dinheiro disso, dinheiro daquilo, e você vai pagar a conta dali, vai pagar a conta de cá, tá certo? E aí eu tenho dinheiro no banco. O dinheiro que está no banco está no banco. Naquele momento que eu estou ali, qual dos dois é mais fácil de eu pegar para gastar? O que está no caixa da loja ou o que está lá no banco? Caixa. Pois é, o que está no caixa, tá certo? Mas só que o seguinte, vamos lá, é mais ou menos isso, só que porém, conta caixa e conta banco são ativos circulantes. Por quê? São dois tipos de dinheiro que eu posso mexer de imediato, tá certo? Porque você concorda comigo que o dinheiro que eu tenho no banco, se eu quiser mexer, eu não posso mexer ali no mesmo dia, hoje mais do que nunca com o Pix. Não é isso? Tá ali, eu pá, já faço uma transação se eu quiser, não é assim? Pode sim. Então, entendam, caixa, banco, É. são ativos circulantes. Por quê? Porque na hora que eu necessitar daquele dinheiro, ele está ali disponível para mim. Entenderam? Agora, eu tenho um veículo. Vamos lá, eu tenho um veículo. Esse veículo, ele é classificado como ativo não circulante. Por quê? Imaginem que eu estou precisando de 60 mil reais e o meu carro ele é 60 mil reais. Eu consigo vender esse carro assim, de um dia para o outro? Não consigo, né, gente? Não consigo. Por quê? Porque que queira ou que não, você pode fazer a negociação, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas você a venda em si vai levar um tempo para me desfazer daquilo. Um terreno vai levar um tempo para eu colocar aquele terreno para pronto, tá, melhorou agora o microfone? Então, vai levar um tempo para eu pegar e vender o veículo, vai levar um tempo para eu vender o carro, tá certo? Então, por isso que a gente coloca esses itens em ativo não circulante, porque são recursos que eu tenho, mas que ele demora mais se eu necessitar daquele recurso, tá certo? O caixa está disponível, o banco está disponível, tá certo? Já pode falar, Paulinho. Mas se o circulante pode mexer em até 12 meses, você acha que se a gente botar um automóvel para vender,
A gente não vende dentro de 12 meses? Mas aí é por quê? Porque entra, você pode e pode não vender. Mas aí é por isso que ele entra numa classe de imobilizado, entendeu? E aí é onde eu quero chegar para vocês. A nomenclatura que cada item que a gente vai trabalhar, ela tem, tá certo? Ela está relacionada com um tipo de conta, no caso das contas contábeis, tá bom? Ela vai estar lá relacionado com a conta, aonde a gente tem que colocar aqui para poder definir. Então veja bem, automóvel, terreno, tudo isso aí são não circulantes, por quê? Porque eles entram na classe dos imobilizados, tá certo? Eles são imobilizados. Ok. Vamos lá, Arielle perguntou aqui, deixa eu ver aqui o que a Arielle perguntou. Investimento cai em circulante. Pronto, aí depende. Que tipo de investimento? Eu vou ter investimento que é a longo prazo e eu vou ter investimento que é a curto prazo. Aí vamos lá, vamos dizer quais. Todo mundo aqui conhece a caixinha do Nubank? Todo mundo conhece, certo? Caixinha do Nubank é um tipo de investimento chamado RDB, tá bom? É um recibo de depósito é um recibo de depósito. Então, o que acontece? A caixinha do Nubank, se eu investir um dinheiro lá e eu solicitar esse dinheiro, ele vai cair na minha conta de imediato. Eu vou, ali pouco tempo ele está na minha conta, tá certo? Alguém já investiu, tipo, nesse tipo de coisa, de repente precisou do dinheiro, foi lá e puxou o dinheiro. Pronto, por quê? Porque ele é um disponibilizado ali, ele está disponível para você a qualquer momento. Agora, se eu fizer um investimento, por exemplo, em Tesouro Direto, fiz um investimento em Tesouro Direto para receber daqui a 3 anos. Aí ele é um investimento, mas ele entra como ativo não circulante, porque se eu solicitar aquele dinheiro, eu não tenho como tirar aquele dinheiro de imediato. Ele só vai estar disponível para mim há 3 anos, daqui a 3 anos. Aí você diz assim, não, mas se eu pedir ele cai. Sim, mas aí você está pedindo da forma errada do investimento. Você vai perder dinheiro, né? Você tem que ir pelo certo. O certo é se eu investir em tesouro direto para tirar o dinheiro daqui a 3 anos, é daqui a 3 anos que eu vou poder tirar esse dinheiro. Então ele entra como ativo não circulante porque ele é um investimento a longo prazo, tá bom? E aí, caixinha do Nubank, essas coisas já é um ativo circulante porque eu tenho ele de imediato, tá certo? Até aqui entendido, gente, tá tranquilo? Então vamos lá. Aí eu só estou frisando para vocês o que é ativo, ativo circulante e ativo não circulante. Então bota na sua cabeça, tudo aquilo que eu tenho ali disponível em 12 meses entra como ativo circulante. E o que não é que é a mais de 12 meses, ele vai para não circulante, tá bom? Aí eu tenho alguns itens que já são denominados, não circulante e circulante, tá bom? E a gente vai voltar. Então vamos olhar aqui. Aqui eu separei aqui somente falando sobre os ativos. Então vamos ler aqui, ó. O ativo de uma empresa é composto por todos os seus bens e direitos e valores que podem ser convertidos em dinheiro, tá? Estes são essenciais para financiamento da empresa e para a geração de lucros. Ativo circulante. O ativo circulante é a parte do ativo que pode ser realizada, ou seja, transformada em dinheiro em um curto prazo, tá vendo? Geralmente dentro de um ano. Ele é essencial para o dia a dia da empresa, permitindo o pagamento de contas, a compra de mercadorias e o financiamento de outras operações, tá? Aí eu pedi aqui exemplos de contas do ativo circulante. Então eu tenho a caixa, banco, contas a receber, estoques, tá? Aplicações financeiras, impostos a recuperar, despesas pagas antecipadamente, tá certo? Todos esses caindo em até 12 meses, tá? E aí eu coloquei, me dê exemplo aqui de ativo não circulante. O ativo circulante o não circulante é a parte do ativo que não pode ser realizada em um curto prazo. Geralmente, a questão do carro que você perguntou, Paulinha. Geralmente é mais normal você demorar a vender um carro, uma casa e um terreno do que você vender logo, tá bom? Mas aí vamos dizer, você não vai comprar um veículo e vender logo de cara, né? Até porque não tem muito sentido, não faz sentido, tá?
As empresas vendem, mas é uma coisa corriqueira. Ninguém vai comprar um veículo para vender no outro mês, né? Vai perder dinheiro também. Então, geralmente leva mais de um ano para ser convertida em dinheiro. Ele representa os investimentos de longo prazo da empresa e os bens que ela utiliza para operar. Exemplos de conta de ativo não circulante, aí olha, imobilizado, são bens tangíveis, ou seja, tudo que eu posso pegar, né, que a empresa utiliza para suas atividades, como terrenos, prédios, máquinas, veículos e equipamentos, tá? Então já é destacado isso aí. Imobilizado é isso aqui e é a longo prazo. Não tem nem por que ficar perguntando, não, mas eu não posso vender logo. Se você vender logo, show, que bom, entendeu? Mas o normal é que não se venda logo, né? Bens intangíveis, né? São bens que a empresa possui como marcas, patentes, direitos autorais e software, tá? Por exemplo, eu tenho um software na empresa de contabilidade, vou colocar para vender, aí eu vou achar a pessoa logo de cara que queira comprar? Não, né? Investimentos, tá? Ó, participações em outras empresas, imóveis para renda e outros investimentos de longo prazo. Sempre, ó, investimentos de longo prazo. O diferido, que são despesas que foram pagas, mas que serão apropriadas em períodos futuros, tá? Como gastos de pesquisa e desenvolvimento, também entram aqui como não circulante, tá? É um exemplo diferenciado que a gente trouxe aí, tá? Diga lá, Paulinha. Você vai disponibilizar esse material lá no grupo? Esse aqui, eu posso colocar, não Sim. tem problema não. Posso colocar assim lá, viu? Coloca, por favor, que eu vou Vai, mandar imprimir. tá, vai o vídeo e eu jogo lá esse material, tá Tá, eu bom? vou querer imprimir para me ficar estudando. Show. Obrigada. Então, aí o que acontece? Pronto. Então aqui, gente, fechamos ativo circulante e ativo não circulante. Dúvidas eu sei que existe, mas tentem esclarecer essa situação, tá bom? Então, quando a gente vem para cá, pessoal, olha só. Quando a gente vem para cá, que aí a gente tem os débitos, né? Aqui eu tenho sempre, ó, percebam que do lado esquerdo, porque eu botei débito aqui em cima? Porque todas as contas que estão, gente, do lado esquerdo do lado esquerdo do nosso balanço patrimonial, eles vão ser sempre a débito o lado esquerdo e a crédito o lado direito, tá? Tá, mas aí o passivo é do mesmo jeito. Tudo bem, mas aí tem um detalhe. Vocês conseguem ver que lá em cima débito tá destacado, é porque todas as contas do débito, que aí é onde o pessoal está se enrolando, todas as contas de ativo, elas aumentam de valor, ou seja, elas entram recurso nela a débito, tá certo? Então, se eu estou colocando valor se eu estou colocando valor na conta, ela vai ter que aumentar a débito. E se a conta do ativo tiver um crédito, é porque eu estou reduzindo essa conta, tá certo? Tá, Gil, isso aí me explica isso aí na prática. Exemplo, aí vamos fazer um razonetezinho menor, tá certo? Vamos para cá. E aí, digamos que eu tenho a conta caixa. Eu tenho a conta caixa, certo? Esse razonete aqui. Então, na conta caixa, a gente iniciou a empresa e colocou um valor lá de R$ 100 em dinheiro. Então, R$ 100 está aumentando. Se está aumentando, então esse 100 vai vir do lado esquerdo, porque aumentou, tá certo? Ah, mas a gente fez um pagamento. Eu comprei, sei lá, eu comprei papel, gastei R$ 10 em papel. Aí o que é que vai fazer? Não saiu o dinheiro? Então, se sai o dinheiro, ela sai a crédito, tá certo? E isso, gente, é para todas as contas do ativo, todas. Circulante, não circulante, tá certo? E aí vocês pensem nisso. Todas as contas do ativo aumenta débito e reduz a crédito. Até aqui tranquilo? Deixa eu olhar aqui um negócio, só um minuto. Tá. Então, a priori é isso aqui, tá? Voltando para cá. Aí, então, pronto. Se todas as contas aumentam a débito e reduz a crédito, aí os que são quais são essas contas? Do ativo circulante a gente já viu. Caixa, banco, tá? Estoque, pode ser
investimento a curto prazo e assim por diante, tá certo? Essas contas todas que vocês estão vendo aí que a gente viu no material até agora, todas elas são aumenta no débito e diminui no crédito. Não circulante, o imobilizado. Quais são os imobilizados? Um terreno, um carro, todas elas. Vejam bem, como é que eu comprei um carro a 60 mil reais? Esse carro está lá no ativo não circulante, 60 mil reais, foi pago à vista, saiu o dinheiro do caixa, foi para o carro, comprei um carro. Ele é um veículo, então ele está lá na conta veículo. Aí eu vou pegar essa conta e vou jogar lá, 60 mil reais no veículo. Deixa eu voltar para cá. 60 mil reais no veículo. Eu não comprei o veículo, ele não está lá, então está aqui. Ele custa 60 mil. Então está aqui. Só que aí esse veículo ele vai ter uma depreciação anual, porque um veículo ele tem uma perda ali de valor, tá certo? Então eu passei um ano com esse veículo e esse veículo ele vai depreciar em 20% a cada ano, porque uma depreciação de veículo é de 5 anos. Aí o que acontece então? Se ele vai depreciar 20% a cada ano, isso quer dizer, eu estou sem calculadora aqui, gente. Quem pode fazer aí 20% de 60 mil? Acho que é 12 mil, né? Vê aí, confirma. 12.000. É isso? 12 mil? Então ele vai depreciar. Isso, 12 mil. Então ele vai depreciar ano a ano. E aí o que acontece? 12 mil vai vir para cá, ó. Porque esse veículo está perdendo valor. E eu jogo aqui a crédito. Ele que era 60 mil, agora não vai ser mais 60 mil. Quando for no final do período, no final lá do ano, do mês, quando eu estiver fazendo a gente falou 12 mil ao ano, né? Então no final do ano ele vai perder um valor de 12 mil, ficando no valor de 48 mil o veículo, tá certo? Então eu diminuí o valor da conta de ativo dessa forma, tá certo? E aí foi o que? Uma depreciação, tá? Bom, aí o que acontece? Entendemos então o ativo, entendemos os lançamentos na conta de ativo, entendemos o que é circulante e não circulante e quais são as contas que a gente pode estar lançando. Lembrando o seguinte, gente, falando um pouquinho mais dessas contas aí. Nós temos a nomenclatura ativo, que nós já sabemos que são todos os bens e direitos da empresa. Sabemos que existe o circulante e o não circulante. Só que aí, gente, lembram que a gente falou em determinada aula aí, é porque vocês de repente não acompanharam tudo, e aí é interessante que vocês assistam. A gente falou das contas analíticas e contas sintéticas. Quem lembra disso? Contas analíticas e contas sintéticas. Contas sintéticas são contas mais generalizadas, tá certo? Contas sintéticas, não, desculpa, contas sintéticas elas são mais generalizadas. Contas analíticas já está dizendo o nome, analítica é para a gente analisar, tá certo? Por que eu estou falando disso? Porque eu não falei para vocês de veículo, não foi assim? Eu acabei de falar para vocês, veículo, não foi? Falei para vocês de terreno. Isso daqui são bens o quê? Bens tangíveis. Eu posso pegar nesses itens aí, tá certo? Eles fazem parte de que grupo? Eles fazem parte do grupo dos ativos não circulantes, não foi assim? Mas aí eu vou chamar esses dois itens aqui de imobilizados. Imobilizados. Porque eles fazem parte dessa conta de imobilizados, tá certo? E aí eu consigo fazer o que? Uma conta sintética. E aqui eu tenho duas contas analíticas. Olha só. Vocês estão compreendendo essa situação? Então, quando eu falar imobilizado da empresa, quando eu falar imobilizado, gente, é terreno e veículo. Compreendeu? Terreno e veículo. Digamos que na minha conta veículo, esse veículo aqui era os 60 mil. E o terreno, eu tenho um terreno de 40 mil. Certo? Aí eu pergunto a vocês, quanto é que eu tenho na minha empresa de imobilizados? Quanto é que eu tenho? Alguém joga aí no chat, bem rapidinho. 100.000. 100 mil.
Meus imobilizados são 100 mil, entendeu? Vejam que eu tenho uma conta sintética e aqui eu tenho uma conta analítica, porque aqui eu consigo analisar aonde é que está o recurso, tá certo? E aí eu poderia ter outras contas, viu? Eu tenho aqui veículo, mas por exemplo, digamos que eu tivesse aqui 300 mil aqui, ó, de veículo. Olha só minha conta aqui aumentando. Eu tenho 300 mil de veículo, ok. Mas poxa, eu tenho o quê? Qual o veículo que eu tenho? Vocês sabem me dizer qual veículo que eu tenho? Não sabe, entendeu? Não sabe. Então aqui dentro da conta veículo, eu tenho um outro item aqui, aonde é um caminhão. Presta atenção, tem um caminhão e tenho, sei lá, uma caminhonete, tá certo? Então dessa forma eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo outras duas contas analíticas aonde eu posso. Aqui eu já posso determinar. Olha, eu tenho nos meus imobilizados eu tenho hoje 340 mil. Pronto, acabou-se. Você compreende que eu disse para os meus acionistas quanto é que eu tenho de imobilizados? Disse. Mas aí meus acionistas vão e perguntam assim: cara, beleza, mas esses imobilizados, eles estão empenhados em quê? Ah, eu tenho 300 mil de veículo e tenho 40 mil em terreno. Sim, cara, mas só que o seguinte, não estou gostando disso não, porque vocês concordam comigo que veículo perde valor e terreno ele ganha, ele aumenta valor? Então vamos rever isso aí, porque eu tenho muito dinheiro empregado em veículo aonde de repente está desnecessário. Compreenderam como é que funciona, gente? O nosso o nosso relatório, né? Isso é um relatório, tá? E aí Uhum. eu tenho duas outras contas analíticas, né? Onde foi criadas aí, chamada tudo, chamado de imobilizado. Se eu quiser mostrar aqui somente o que tem e o que não tem, é só falar de imobilizado, tá bom? Deu para entender mais ou menos tudo sobre ativo e pronto. Mas essas contas analíticas e sintéticas, ela vai entrar aí no razonete de débito e crédito, Aí, elas entram aqui no ativo não circulante. no Aí circulante. isso daí que você está perguntando é assim. Tá, Gilson, você está falando dessas contas, mas quem é que vai determinar essas contas? Quem é? O contador da empresa. Se o contador determinar que vai usar lá somente imobilizados e ele não quer destacar nada ali para fazer as contas analíticas, tudo bem, tranquilo. Compreendeu? Não tem problema. É o contador que decide. E aí quem vai decidir é você. O que você precisa nesse momento é saber que tem e como funciona. Quem vai determinar como a gente vai trabalhar hoje, como é que eu vou pegar minhas contas e trabalhar, é quem? A faculdade. Digamos que a Uhum. faculdade seja o contador-chefe. Ela é quem vai dizer, olha, tem essas contas aí, ó. Na prova, exemplo, na prova. Tem essas contas aí, organiza aí no balanço aí, no balanço patrimonial. Organize aí, pronto. Aí você vai organizar. Mas por quê? Porque não é da sua ossada montar as contas contábeis. Mas se for uma conta contábil do mercadinho do seu pai, sei lá, da oficina do teu irmão, é você quem decide as contas contábeis, entendeu? Você pode chegar lá e dizer, ah, vou tratar aqui imobilizados. Imobilizados é o quê? Equipamentos da oficina. Pronto, tá, pá, pá, pá. Pronto, você fez. Agora, se você quiser destacar imobilizados, aí você botar equipamentos, ferramentas, aí beleza. Você tá, entendeu? Você tá fazendo um relatório mais preciso. O que eu quero dizer é isso. Quem vai decidir é você enquanto contador. Entendi. Contas do ativo circulante. Vamos lá. Eu tenho, a gente falou muito aqui, ó, de caixa, né? Por exemplo, eu dei um exemplo de ativo não circulante, mas agora eu vou dar um exemplo da conta do ativo circulante, tá bom? Eu tenho caixa, eu tenho banco e tenho clientes. Clientes esses que vão me pagar com 30 dias, tá bom? Alguma coisa assim, tá? Então eu tenho esses três itens aqui. Tá, em que contas eles podiam se encaixar? Como é que eu posso chamar isso aqui? Alguém tem ideia? Se fosse chamar assim, fazer como a gente fez aí com a com imobilizados, por exemplo, né? A gente tinha lá e pronto.
Vamos dar um exemplo aqui, eu vou dizer assim para vocês, Para ó. clientes dá para pôr contas a receber, né? Isso, clientes, né? Os clientes seriam. Mas aqui eu posso destacar eles assim, ó. Eu posso chamar isso aqui tudinho, sabe de quê? De disponibilidade. Ou disponíveis. Olha, minha conta sintética, tá? Disponíveis. Porque isso aqui não é tudo dinheiro que eu posso receber bem rapidinho? Concordam comigo? Então tá aqui, disponíveis. Pronto. Eu tenho uma conta imobilizado e tenho uma conta disponíveis. Disponíveis é quem? Caixa, banco e clientes. Pronto. Aí eu tenho 50 mil reais em caixa, 300 mil em banco e tenho 50 mil de clientes. Aí eu vou aqui e digo, ó, os meus disponíveis está aqui, sei lá, eu estou jogando, viu gente? Não é, tô nem calculando não, 500 mil. Pronto, meus disponíveis são 500 mil. Entenderam? Até aqui. Aí eu vou fazer uma conta mais analítica, tá certo? Porque até aqui eu tenho caixa, beleza. Não vou mexer no caixa não, mas eu poderia. Digamos que eu tivesse três lojas. Imagina aí três lojas. Caixa da loja A, loja B, loja C, entendeu? Tá lá, são os três caixas. E aí, gente, próxima semana eu quero estar trabalhando, eu quero parar um pouquinho de trabalhar. A gente, quem não acompanha, gente, ó, tem dois exercícios aí, gente, bem bacana, o 5 e o 6 que eu tô falando todo o ciclo contábil. Eu faço na prática o ciclo contábil todo, tá bom? Na próxima semana eu tô querendo trabalhar DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Ela, pra mim, na minha concepção, eu achei ela um pouquinho mais trabalhosa do que tudo que a gente viu até agora, sabe? Então, semana que vem eu vou dar uma pausa assim para mim poder entender direitinho essa DFC que é para me trazer até para vocês, tá bom? Mas olha só, então eu tenho disponíveis. Aí digamos, né, que eu tivesse loja um, loja 2, loja 3, ou então vamos para banco. Banco eu tivesse, por exemplo, eu tivesse conta no Bradesco, tá? Eu tivesse conta na Caixa, aí Caixa não é Caixa, tá, gente? Caixa banco. Eu tivesse conta na Caixa e tivesse conta no Banco do Brasil. Pronto. Entenderam? O que a gente estava vendo chamando de banco, agora eu consigo olhar e dizer, pô, eu tenho três contas, entendeu? Conta Banco do Brasil, Caixa e Bradesco. Vou ver em cada uma. Isso me dá o quê? Me dá um parâmetro. E por que tem essa conta na Caixa? A Caixa está cobrando muitos juros. Vamos encerrar essa conta da Caixa? Vamos botar tudo para o Banco do Brasil, que está melhor. Entenderam? É análise, tá? Mas vamos botar com o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil tá querendo aí, de repente tá com uns probleminha aí, não é muito bom não. Então, entendeu? É a análise financeira da empresa, tá ok? Bom, então mais uma situação de contas analíticas, tá? Isso aqui, gente, aumenta muito mais com a questão de clientes, né? Eu não tenho só um cliente, eu vou ter uma porrada de cliente aqui. Então, cada cliente vai ter um código para ele, tá certo? A partir do momento que ele se cadastra, é assim que funciona. Eu vou ter uma porrada de cliente lá, tá certo? Só que você não vê isso. Quem é que vai fazer um razonete para cada cliente desse aqui, gente? Na mão, ninguém vai. Isso aqui é, entendam que isso é teoria. Isso aqui é para vocês entenderem como é que funciona num sistema contábil, tá bom? Por isso que o sistema contábil ele vai existir várias situações, vários tipos de sistema. Tem o de RH, tem o de o próprio sistema do fluxo de caixa, tem o sistema que é de venda, entendeu? E todos eles vão se integrar, né? Assim, formando lá o CRM. A gente aprendeu até isso aí em disciplina, viu? Teve aula sobre isso. Gente, eu posso encerrar ativo. Alguém está com alguma dúvida, quer perguntar, fica à vontade, pergunta que essa é a hora, fica gravado para que vocês possam voltar e estudar, tá bom? Então posso passar agora para o passivo, né? Então, passivo da mesma forma, gente. Olha, passivo circulante e passivo não circulante, tá bom? O que acontece aqui? Passivo circulante, tudo aquilo que eu tenho de obrigação, tá bom? Ou seja, que eu vou pagar, tá bom? Que eu tenho que, talvez esteja lá que eu tenho aqui, né? É como obrigação trabalhar em 12 meses, em até 12 meses é circulante. Acima de 12 meses é não circulante, tá certo? Aí vamos voltar para cá, ó, para a gente ver aqui porque eu separei
bem direitinho aqui para vocês. O passivo de uma empresa é composto por todas as suas obrigações, prestem atenção, obrigações financeiras com terceiros. Estas obrigações representam dívidas e compromissos que a empresa tem com outras entidades, como fornecedores, banco, governo e funcionários, tá bom? Passivo circulante é a parte do passivo que deve ser paga em um curto prazo, geralmente dentro de um ano. Ele é essencial para o dia a dia da empresa, permitindo o pagamento de contas, salários e impostos. Tá? Exemplos de contas do passivo circulante: fornecedores, onde os valores que a empresa deve a seus fornecedores por compras de matéria-prima, né, mercadoria ou serviço, contas a pagar. Eu vou passar rápido, depois vocês podem analisar e tem aí. Tatiane, pode falar, Tatiane. Levantou a mão. Oi, Diga lá. gostaria de saber se nessa aula que vai abordar a DRE também. Não, a gente pode até ir alguma coisa da DRE, mas a princípio a gente vai tratar mais essa parte aqui do balanço e das contas contábeis. Mas se der tempo a gente fala alguma coisinha de DRE, tá bom? Eu achei a parte mais complicada foi Tá. fazer a DRE. Tá, mas deixa eu te explicar. Qualquer coisa, vai lá nos exercícios 5 e 6. Eu tenho duas DRE feitas lá, explicando passo a passo como fazer a DRE. Você vai ver que não tem complicação não, tá bom? E onde eu acho esses exercícios? Tá no YouTube. Tem lá eu vou pedir aqui para uma das meninas aqui. Coloca aqui no chat aqui, gente, o link lá do canal. Manda no grupo do WhatsApp que fica melhor, A né? gente tá sempre botando lá também. E se eu não me engano, Tá bom. tá até lá no fixado, viu? Tá Mas bom, alguém vai botar? obrigada. Nada. Então, gente, olha só. Então, são as contas, ó. Fornecedores, contas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, empréstimos. Aí veja, ó, empréstimo, e ele coloca, ó, a curto prazo, tá bom? Obrigações trabalhistas, dividendos a pagar. Todos eles aí tá explicando o que é cada uma continha dessa, tá certo? Aí o seguinte, já o passivo não circulante, ele é a parte do passivo, ele é a parte do passivo que deve ser paga em um longo prazo. Geralmente, após um ano, ele representa as dívidas de longo prazo da empresa, como empréstimos para investimentos e ativos fixos ou para financiamento de projetos a longo prazo, tá? Aí tem os exemplos aqui de contas, destaquei aqui para vocês, ó. Empréstimo de longo prazo, debêntures, que são títulos ou dívidas emitidas pelas empresas, tá? Obrigações fiscais, provisões para contingências. São exemplos de passivo não circulante, tá bom? Então, não tem muita diferença aqui, assim, das contas sim, mas a gente não tem muitas diferenças do que a gente viu aqui do ativo para o passivo. A diferença é que do ativo é o que eu tenho, do passivo é o que eu devo, tá bom? E aí só vou separar obrigações a curto prazo e obrigações a longo prazo, tá bom? E aí entender isso aí. Salário eu não vou pagar mês a mês, né? Por exemplo, matéria-prima eu não tenho que comprar todo mês. Então, geralmente é bem tranquilo aí a questão do passivo. Agora, eu vou parar aqui com ativo e passivo, tá? Vou explicar um detalhe para vocês e aí guardem bem isso. Todo lançamento contábil, tá? Depois de eu ter pego lá, vamos voltar aqui uma situação. Como é que eu vou fazer, definir as minhas contas contábeis? Vocês estão escutando direitinho? Que eu soltei aqui o microfone para... como é que eu vou definir as contas contábeis? Quem vai definir minhas contas contábeis, gente, é os lançamentos que eu vou fazer, tá certo? E aí, esses lançamentos que vão ser feitos são aqueles lançamentos que vão sendo tomados notas e a gente chama esses lançamentos de livro diário. Por quê? São os lançamentos que vão sendo feitos passo a passo, tá certo? Então, exemplo, primeiro lançamento quando é feita a constituição de uma empresa, é o que? Eu lanço o capital social, não falamos dessa conta ainda, mas a gente vai falar. Eu lanço o capital social, que o capital social é o que? É o dinheiro que eu chego, os sócios chegam com o recurso para começar a empresa. Exemplo, chegou 2 sócios
e cada um está aportando 50 mil na empresa. Então, chegou os dois, então, capital social 50, conta caixa, porque está indo o dinheiro direto para a caixa, 100 mil. Então, 100 mil lá e 100 mil cá. O que é que eu estou querendo explicar com isso? Que não existe um lançamento contábil a débito que não tenha um outro a crédito, tá certo? Não existe um lançamento a débito que não tenha um a crédito. Tem que ser feitos os dois lançamentos. Eles têm que ser feitos em vamos dizer, duas únicas contas, uma débito e uma crédito? Não. Mas os valores têm que ser lançados iguais. Por que é que eu estou dizendo isso? Não foi aportado no capital social 100 mil, 50 mil de um e 50 mil do outro? Eu poderia, como, sei lá, o financeiro da empresa, aportar 50 mil no caixa e 50 mil no banco. Entendeu? Vejam que eu fiz um lançamento de crédito de 100 mil no PL, mas lancei 50 mil no caixa e 50 mil no banco. Tá ok? Estão entendendo isso aí? Estão compreendendo? Como eu poderia pegar os 100 mil, lançar 50 mil no caixa e 50 mil comprar um carro. Exemplo. Tá certo? Então, mas se vocês olharem a soma dos valores, foram feitos 100 mil a débito e 100 mil a crédito. Tá bom? Então, temos exemplos aí nos exercícios, tá? Pronto, explicado isso, não existe um lançamento a débito que não tenha um a crédito. Agora vamos para mais uma dúvida que o pessoal está tendo. Por que que a conta de ativo ela aumenta a débito, né? Porque são recursos que estão entrando, tá certo? Então, ela aumenta a débito. Contas do passivo, por que aumenta crédito? Porque é o que eu estou devendo que está aumentando, tá certo? É o que eu devo que aumenta. Então, de um lado é o que eu devo e do outro lado é o que eu tenho, tá certo? Então, por isso que as contas de passivo, ela aumenta a crédito, tá certo? Deu para compreender? Então, agora eu vou fazer aqui um corte aqui, ó. E aí, do lado do passivo, e aí, gente, não é passivo, mas se comporta como os passivos, tá certo? Por isso que está aqui desse lado, porque tudo que está desse lado aumenta a crédito, tá certo? Então, aqui agora vai entrar que contas? As contas do patrimônio líquido, tá certo? Que são o nosso PL. E aí eu destaquei aqui para vocês também direitinho, ó. Contas do PL, ó. O patrimônio líquido de uma empresa representa o valor residual dos ativos, né? Bens e direitos, após a dedução de todos os passivos e obrigações. Gente, o que é que está sendo dito aqui? Que tudo que eu tiver, tá certo? Tudo que eu tiver e tudo que eu tenho é o quê? Ativo. Tudo que eu tenho é meu ativo. Eu vou pegar isso e vou diminuir, subtrair os passivos. Tudo que eu devo, minhas obrigações, que são os passivos. Quando eu fizer isso, aí eu encontro o meu PL, tá certo? Que é o meu patrimônio líquido. Ah, Gilson, então quer dizer que é o seguinte, é eu pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou somar, vou pegar aqui, vou somar tudo que eu tenho aqui, aí eu pego esse camarada, subtraio esse e vou encontrar o quê? Meu PL. Tá certo? Entenderam? PL. Tá. Então vamos lá. É por isso que a gente fala no final que todo ativo somado ele vai ser igual a todo passivo somado. Tá certo? Porque passivo mais PL vai dar um resultado. E todo ativo vai dar um resultado onde eles têm que bater. Tem que dar o mesmo valor para poder estar certo. Entendeu? Aí, o que é que eu tenho aqui no meu PL? Então, exemplos de contas do patrimônio líquido. Eu tenho o capital social, que foi o que eu falei para vocês, ó, a integralização é o valor investido pelos sócios, tá bom? Eu tenho reserva de capital, são valores recebidos pela empresa que não estão diretamente relacionados à atividade principal, ou seja, lembram lá na frente que a gente tinha na contabilidade de custos, a gente estudou e aí a gente viu que em algum momento a empresa gerou lucro
E aí esse lucro foi além daquilo que a gente necessitava para a empresa funcionar, pagar todos os funcionários, ter meu lucro. Lembram que a gente fez esses cálculos, gente? Vocês lembram? Nós fizemos, né? Nós fazíamos a equação para encontrar o cálculo aonde eu tirava o meu lucro, eu pagava todo mundo da empresa e ainda sobrava valor. Esse valor que sobra, eu jogo na reserva de capital, certo? Então, ele entrava aqui, tá certo? Ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, reserva legal, reserva estatutária, e aí tem vários exemplos, tá? Lucro ou prejuízos, né? Que a gente também tem nos exercícios aí calculado, tá certo, pessoal? Lucro ou prejuízo, aonde lucro e prejuízo entra também na conta de PL, tá certo? A gente quando encontra lá aquela conta ARI, né? Apuração do resultado do exercício, a gente vai da live. De fato, eu não prestava atenção nisso, mas todo o lançamento tem que ser feito primeiro a débito, depois a crédito, tá? Então, 100 mil no caixa e 100 mil no capital social. Aí a gente vem para cá agora e aí a gente fez uma aquisição de um veículo. Vamos para cá. Então, aqui veículo, criamos a conta veículo e o que foi que aconteceu? Foi feito um aporte aqui de um veículo no valor de 60 mil. Joga para cá. 60 mil. 60 mil. E 60 mil saiu de onde? Do caixa. Certo? Então, o que foi que aconteceu aqui? Depois disso, aí foi feito um pagamento. Foi feito um pagamento para um funcionário. Aí a gente vai pegar aqui um funcionário. Quem quiser aí pode ajudar, viu, gente? Não se preocupa não. Então foi feito um pagamento para o funcionário no valor de 3 mil. Ó, na conta do passivo, 3 mil a crédito e debito 3 mil. Não, desculpa. 3 mil aqui, ó. Isso, 3 mil a crédito, porque diminuiu a conta caixa. E 3 mil a débito aqui na conta funcionário. Fiz um pagamento, certo? Então ficou assim. Aí pronto, gente, foi por isso aqui, ó, tá vendo? Ó, que como desenhou aqui, aí apareceu aqui a situação. Então o que é que aconteceu? No que a gente fez aqui, se eu pegar aqui e fizer o cálculo direto, eu vou pegar aqui só os 100 mil e fechar aqui, ó, menos os 3 mil, que dá 97. Só que o que é que aconteceu? Isso daqui não é mais 100 mil. Isso daqui foi isso, entendeu? É porque tem hora que é cruel, gente. Tem hora que, aquele negócio que eu disse ontem para quem tava vendo, tem hora que a gente cega. E é isso mesmo, não tem o que fazer não. O que é que aconteceu aqui na verdade? O patrimônio líquido aqui, o patrimônio, o balanço patrimonial aqui, o ativo deu 97. E aqui tem que dar 97, porque não começaram com 100 mil, perderam 3 mil. Então por quê? Ó? Se eu pegar agora aqui, ó, esse daqui, né, que eu vou fazer o 97 aqui, ó, menos e pegar aqui os 3 mil, ele vai dar os 100 mil. E no caso aqui, ele vai fechar aqui de novo 100 menos 3, que vai dar os 97 mil. Porque aqui não foi recurso, né? Que saiu. Vejam, por isso que ele está a débito. Entendeu? Conta do passivo a débito ele diminui. Ele diminui. Conta a crédito ele aumenta. Então, no caso aqui, o 100 mil aqui do PL, ele estava a crédito. E o do circulante aqui, ele entrou a débito. Entendeu? Então, aí ele acabou reduzindo. Tá certo? E aí fechando o balanço em 97. Aí por isso que bate um valor com o outro. É assim, pra gente que é estudante, quando a gente joga, o Razonete realmente abre a visão da gente, tá certo? É isso mesmo, tem o que fazer não, tá? Mas tá aí para vocês entenderem, tá bom? Então foi feito só esse lançamento e aí é feito esse cálculo aí, tá certo?
Deu para compreender? Então, a gente diminuiu aqui, ó, o patrimônio. Se a gente fechar aqui a conta, ó, vocês vão ver que vai fechar 37, né? Tudo direitinho, tá bom? Ó, deixa eu explicar uma outra coisa. No nosso, para quem não viu, gente, eu tô dizendo, olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Quem quiser, assiste o vídeo 1 das nossas aulas e o vídeo 2, tá certo? Tenha um pouco de paciência porque é teoria e depois parte para o exercício. Pode ir direto para o exercício 5. O vídeo 3 e o 4, ele vai estar falando alguma coisa assim interessante também, mas é muita teoria assim, sabe? Voltada para outras coisas, não é voltado para a prática direto não. Então, assistindo o vídeo 1 e 2, pode fazer o exercício 5 que você vai entender tranquilamente, viu? Pode fazer. Bom, gente, então vamos voltar para cá que era o nosso foco, tá? O foco é aqui. Então, nós vimos ativo, nós vimos passivo, tá? Circulante e não circulante, tá certo? E agora eu vou falar para vocês de um detalhe, tá? Que é aqui esse detalhe que vocês vão ter que prestar bem atenção. E foi aí que falaram da DRE, né? A DRE, gente, é um relatório de base econômica, né? Da empresa, né? Financeira e econômica. O que acontece? A questão da DRE, ela está voltada muito para dois tipos de contas diferentes. Na verdade, um tipo de conta diferente, né? Uma conta chamada conta de resultado. Aonde a gente até aqui, a gente viu ativo e passivo, mas nós temos a conta de resultado. A conta de resultado, em que é que ela difere? A conta de resultado são contas assim, são contas de receitas e despesas, tá certo? Vamos voltar aqui só um pouquinho na questão do ativo, só para me ler uma coisa. Eu quero ler só o geral aqui do ativo. Ó, onde ele fala aqui ativo. Ativos são o quê? São bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro. Vou perguntar a vocês uma coisa. Receita é um bem ou um direito? A receita. Eu faço um trabalho, eu presto um serviço, tá certo? Aí prestei aquele trabalho, então eu tenho uma receita. Essa minha receita ela é um direito, né? Eu vou ter, tá certo? Então se ela é um direito, ela vai entrar em que lado aqui da nossa situação? Ela entra, veja bem, contas de resultado. Eu tenho aqui contas de resultado, aí tenho receitas e despesas. Prestem bem atenção, é isso daqui que faz muitas vezes a gente se embaralhar todinho na questão aqui de por que vai para ali, por que vai para cá, tá bom? Eu quero que a gente fez aquele cálculozinho aqui, mas só por causa da pergunta, mas nosso foco é isso aqui, tá? Então assim, receitas e despesas. Eu tenho conta de resultado e eu tenho receita e despesa. Então, receita é um direito que eu tenho, né? Então, receita vai estar aqui, olha. Certo? Eu tenho ativo circulante, não circulante e tenho receitas. Certo? E aí eu tenho, não vai dar para me baixar aqui, mas deixa eu subir aqui. Eu tenho então aqui, no meu passivo, eu tenho o que eu vou chamar de despesa, porque é uma obrigação que eu tenho. A gente não acabou de ver que passivo é todas as obrigações? E aí despesa não é obrigação, né? Pronto. Agora eu vou falar, gente, o pulo do gato onde o pessoal está se enrolando. E aí entra para DRE, tá certo? Isso aqui é o principal para você facilitar a sua vida na DRE, tá bom? Vamos lá. Digamos, aí vamos para a analogia. Digamos que eu tenha uma empresa e essa empresa ela trabalha prestando serviço, certo? Uma prestadora de serviço. Eu faço o quê? Pintura de casa. Vamos um exemplo, pintura de casa. E aí eu tenho o seguinte, talvez esse exemplo, deixa eu ver aqui se dá certo porque eu quero montar com vocês. Não, vamos tratar o seguinte serviço, uma oficina mecânica, tá? Uma oficina mecânica. Na oficina mecânica eu tenho o seguinte, eu tenho um galpão, prestem bem atenção, eu tenho um galpão, onde nesse galpão é feito toda a parte de atendimento ao cliente, de oficina, de tudo, tá certo? É lá. E eu tenho
um outro local onde é o escritório da oficina. Não é, estou falando de oficina pequena não, tá certo? Estou falando de uma oficina que representa a situação. Então, uma oficina onde eu tenho separado o pessoal do administrativo e tenho o pessoal que vai meter a mão na massa, tá certo? E aí eu faço o seguinte, eu tenho então o galpão da oficina e tenho o prédio do escritório. Vejam bem, eu tenho conta de luz a pagar. Cada prédio tem sua conta de luz, tá certo? Então, se eu tenho despesa para pagar da oficina, eu tenho despesa para pagar do escritório. Aí, gente, são despesas. Eu poderia jogar aqui em despesa, exemplo, esse tipo de despesa. Eu poderia jogar aqui como despesas com energia. Só assim vocês acham que dá certo? Dá certo? Dá tranquilo? Entraria aqui, né? No meu passivo, porque é uma obrigação, despesa com energia. Eu sei que essa daqui é uma conta de resultado. Toda conta de resultado, gente, eu vou dizer sempre, eu vou começar ela com o nome despesa, que é para facilitar na hora que eu for montar minha DRE, porque a DRE vai tudo que é despesa e vai tudo que é receita, entendeu? Então, para facilitar o meu trabalho, despesas com energia. Vocês acham o que? Tá ok aqui no meu passivo? Tranquilo? Porque eu disse para Sim, vocês que é um passivo, né? É uma obrigação, né? Que eu tenho, despesa. É. obrigação. Mas aí vamos fazer o seguinte. Eu posso tratar despesa com energia, tá? Mas eu posso botar assim, ó, despesa com energia, oficina, preste bem atenção, oficina e despesa com energia, Escritório. escritório. Vocês entendem que isso aqui está no grupo despesa? Eu tenho uma conta sintética chamada despesas geral, mas aqui eu estou distribuindo despesa com energia da oficina e despesa com energia do escritório, tá bom? Despesa com energia do escritório da oficina foi na casa de, sei lá, vamos botar aqui R$ 3.000 e despesa com o pessoal do escritório foi na casa de R$ 500. Sabe? Veja que é uma diferença grande. Por quê? Porque vocês concordam que comigo lá na oficina tem maquinário lá pesado que vai tratar, né? O coisa lá. Então, vamos relacionar só essas despesas, tá, gente? Eu não vou ficar enchendo linguiça não, mas aqui é todas as despesas, certo? Então, despesa com equipamento, despesa com maquinário, despesa. Aí entra aí nessas despesas também a questão de se eu comprei a máquina, a questão de amortização, a questão da máquina, a depreciação da máquina, tá certo? Tudo isso aí é despesa, tá? Então, despesa com energia da oficina e despesa com escritório. Eu estou botando essa despesa porque é uma despesa fácil de vocês perceberem, tá certo? E trabalhamos isso na contabilidade de custos. E aí, receitas. Aí eu vou ter receita com oficina e receita com escritório? Não, porque a receita é uma só, tá certo? Receita de, olha só, receita de serviços, exemplo, tá certo? E aí eu posso quebrar isso aqui, acabou-se. Agora, se eu prestasse, vamos dizer, se eu fosse uma empresa que prestasse serviço e tivesse comércio, a gente sabe que tem muita empresa que é assim, né? Então seria dois tipos de receita, né? Receita de comércio, eu podia colocar aí receita de serviço, tá certo? Mas aqui é uma oficina mecânica que presta serviço, tá bom? E acabou-se. Aí o que acontece, gente? Por que eu estou destacando isso? Porque na hora que eu for fazer minha DRE, eu vou, para a DRE vai todas as despesas. Essas despesas vão entrar todas, tá certo? Mas só que o seguinte, cada uma delas vai entrar em um momento diferente. Essa despesa com energia aqui da oficina, ela está alocada, aí lembram, contabilidade de custos, alocado diretamente ao meu, como é que eu digo assim, ao meu propósito final, que é o trabalho, a execução do serviço da oficina, tá certo? Então ela está alocada diretamente ao serviço.
enquanto que a despesa com o escritório não está. Então, quando eu vou fazer lá aquele, que aqui não é CMV, né? Aqui é o custo do serviço prestado, né? Ele vai entrar diretamente ao custo do serviço, os R$ 3.000, né? E já a despesa com energia do Repete, por escritório. favor, que falhou. Oi? Repete, por favor, que falhou o áudio. Tá, vamos lá. A despesa com energia, ela está alocada diretamente ao serviço que eu estou prestando. E a despesa com energia do escritório, ela não está alocada diretamente. Ou seja, sem a questão da energia do escritório, eu consigo trabalhar tranquilamente na oficina, entendeu? Então ela não está alocada diretamente ao meu serviço prestado. Então, o que é que eu quero que vocês entendam da conta de resultado? Eu quero que vocês entendam que quando vocês estiverem montando suas contas contábeis, vocês separem o tipo de receita, que geralmente é um tipo só para a empresa, ou se a empresa trabalha dois tipos de serviço ou algo assim, tá certo? E você separa também a questão dos gastos, as despesas que está alocada diretamente para o serviço e o que não está alocado diretamente. Porque isso aí vai facilitar na hora que você for montar a sua DRE, tá certo? Então são essas outras duas contas que vocês vão trabalhar, as contas de despesas e as contas de receitas, que é essas contas aí é que vai dizer para a gente qual é o lucro ou prejuízo. Lembram? Lucro ou prejuízo? Quando a gente fizer todo o balanço aqui, a gente vai somar tudo isso aqui, ó, e a gente vai somar tudo isso aqui. Aí vai faltar um valor aqui em um determinado momento. Mas esse valor que vai faltar, ele vai entrar aqui em nosso patrimônio líquido com o nome de lucro ou prejuízo do período, tá certo? Que é quando a gente apura isso aí, que é justamente o valor que vai bater no final bem bonitinho, bem direitinho e vai zerar o nosso balanço patrimonial, tá certo? Bom, gente, alguma dúvida mais aí vocês querem perguntar? Eu espero que a aula de hoje tenha dado para ajudar aí, para tentar sanar aqui a situação do que é débito, do que é crédito, principalmente, né? Fechamos aí as contas, assim, né? Mais ou menos a questão de, para ter uma ideia, uma explicação. Eu espero ter mais uma vez aí ajudado, que tenha trazido compreensão para vocês, tá certo? Mas a ideia é essa, é entender como é montada as contas contábeis, o que é o balanço, o que é aonde é que está alocado cada conta, por que que existe cada conta daquela, tá certo? Então é isso, a gente encerra aqui por hoje, tá bom? Um